Era meia-noite, e o nome de Miguel piscava na tela. Atendeu, e a voz do amigo veio trêmula: João, preciso te ver agora. Algo aconteceu. Sem hesitar, João vestiu-se e correu para o ginásio onde treinavam futebol juntos, o lugar que sempre fora seu refúgio. Ao entrar no vestiário vazio, iluminado apenas pela luz fraca das lâmpadas de emergência, viu Miguel encostado na parede, os olhos vermelhos de choro. Antes que pudesse perguntar o que se passava, Miguel avançou e o beijou com uma intensidade desesperada, um beijo que durou segundos eternos e mudou tudo para sempre. João recuou, o coração acelerado, o rosto queimando. O que foi isso, Miguel? Você é hétero, casado com a Ana. O que diabos está acontecendo? Miguel desabou no banco, as mãos tremendo. Eu não sei, João. Eu não sei mais nada. Há meses que sinto isso, mas hoje. Hoje eu descobri que meu pai sabe sobre nós, sobre como eu te olho. Ele me confrontou, disse que me deserdaria se eu não parasse com essas bobagens. João sentiu o mundo girar. Ele próprio lutava há anos com sua sexualidade, escondendo-se em uma sociedade portuguesa conservadora, onde a família e a tradição pesavam mais que qualquer desejo pessoal. Mas Miguel, o amigo de infância, o capitão do Time, o homem que todos viam como o exemplo perfeito de masculinidade. A conversa se estendeu pela madrugada. Miguel confessou que os olhares trocados nos treinos, as brincadeiras que pareciam inocentes, haviam evoluído para algo mais profundo. Lembra daquela viagem a Lisboa no ano passado? Quando ficamos no hotel e você me contou sobre seu ex. Eu senti ciúmes, João. Ciúmes de verdade. João ouvia, dividido entre a euforia de um amor correspondido e o terror das consequências. Ele crescera em Porto, em uma família católica devota, onde o pai, um pescador rígido, repetia que homens de verdade não se misturam com essas coisas. João saíra de casa aos 18 anos para estudar em Lisboa, mas as cicatrizes permaneciam. Agora, com Miguel, tudo voltava à tona. Enquanto falavam, João recordava os momentos que os uniram. Desde crianças em Faro, jogando bola na praia, até a adolescência em que Miguel o defendera de bullies que o chamavam de mariquinhas. Miguel sempre fora o protetor, o estranho tal e involuntário. Mas agora, esse beijo revelava camadas ocultas. E a Ana? Vocês estão noivos há 2 anos. Ela sabe. Miguel balançou a cabeça. Não, mas ela suspeita. Ontem brigamos feio. Ela disse que eu passo tempo demais contigo. João sentiu uma pontada de culpa. Ana era amiga deles, uma mulher forte que trabalhava como enfermeira em Coimbra. Traí-la assim era impensável. A noite terminou com promessas vagas. Vamos pensar nisso, Miguel. Não podemos agir por impulso. Mas ao voltar para casa, João não dormiu. Pensava nas pressões sociais em Portugal, a igreja, as famílias tradicionais, os olhares julgadores nas ruas de cidades pequenas. Ele próprio sofrera com a rejeição interna, questionando se sua orientação era uma fase ou uma maldição. Agora, com Miguel envolvido, o risco era dobrado. E se o pai de Miguel, um empresário influente em Braga, espalhasse boatos? A carreira de João como professor de educação física poderia ruir. No dia seguinte, o sol de Lisboa iluminava as ruas movimentadas, mas João se sentia em uma prisão. Encontrou Miguel no café habitual, perto do Tejo. Precisamos decidir o que fazer, disse João, a voz baixa. Miguel parecia exausto. Meu pai me deu um ultimato: casar com Ana ou perder tudo. A herança, o emprego na empresa familiar. João engoliu em seco. E você? O que quer? Miguel olhou para o rio. Quero você, mas... E se isso destruir tudo? A conversa foi interrompida por uma ligação de Ana. Miguel atendeu, fingindo normalidade, mas João viu a mentira nos olhos dele. À tarde, João foi para o treino sozinho. O vestiário cheirava a suor e memórias. Pensava em como tudo começara inocentemente, risadas após jogos, conselhos sobre relacionamentos. Mas agora, cada toque acidental ganhava significado. Um companheiro de time, o extrovertido Pedro, notou sua distração. Ei, João, você parece que viu um fantasma. Problemas com garotas.
João forçou um sorriso. Algo assim. Dentro de si, o conflito rugia. Amar Miguel era certo. Ou era uma traição à amizade, à sociedade? A semana passou em tensão. Miguel evitava João, mas mandava mensagens criptografadas: sinto sua falta. João respondia, mas o medo crescia. Em uma noite chuvosa, recebeu uma visita inesperada. O pai de Miguel, Sr. Almeida, bateu à porta. Sei o que está acontecendo entre você e meu filho. Pare com isso, ou eu acabo com vocês dois. João ficou paralisado. Como ele sabia? Espionagem. Boatos. O homem partiu, deixando João em pânico. Decidido a confrontar, João ligou para Miguel. Seu pai veio aqui. O que vamos fazer? Miguel chorou ao telefone. Eu não aguento mais esconder. Mas e se perdermos tudo? João sentiu uma determinação nascer. Então lutamos. Mas primeiro, diga a verdade a Ana. Era o começo de uma espiral de decisões que mudariam suas vidas. Ana marcou o encontro em um restaurante à beira-mar em Cascais, o vento salgado misturando-se ao cheiro de peixe grelhado. Miguel chegou primeiro, as mãos suadas, o coração apertado. João esperava do lado de fora, escondido, como um cúmplice em um crime. Quando Ana sentou, Miguel respirou fundo. Ana, preciso te contar algo. Eu amo o João. Não como amigo. Os olhos dela se arregalaram, o garfo caindo na mesa. O quê? Você está brincando, né? Depois de tudo. Lágrimas rolaram pelo rosto dela, e ela se levantou, jogando o guardanapo. Vocês dois me traíram. Como puderam? Miguel tentou explicar, mas Ana saiu correndo, deixando-o sozinho com o remorso. João entrou então, tocando o ombro dele, foi o certo a fazer. Mas dentro de si, João duvidava. Ana era inocente nisso tudo, vítima de seus segredos. Naquela noite, ela ligou para João, furiosa. Você sabia o tempo todo. Seu covarde. João admitiu, pedindo perdão, mas ela desligou. O peso da traição o sufocava. Como professor, ele pregava honestidade aos alunos, mas vivia uma mentira. Os dias seguintes foram um turbilhão. O pai de Miguel, furioso com a confissão a Ana, cortou o contato. Você é uma desgraça para a família, gritou ao telefone. Miguel, desempregado agora, mudou-se temporariamente para o apartamento de João em Lisboa. A proximidade intensificava tudo, toques casuais viravam carinhos, conversas profundas revelavam vulnerabilidades. Eu sempre me forcei a ser o homem perfeito, confessou Miguel. Casar, ter filhos, seguir o roteiro. Mas com você, sinto liberdade. João ouvia, mas o medo persistia. E se a sociedade os rejeitasse? Em uma caminhada pelo bairro Alto, sob as luzes neon, eles se beijaram pela primeira vez em público. Um casal idoso passou, murmurando desaprovação. Olha só esses dois, disse a mulher. Miguel recuou, envergonhado. Ainda não estou pronto para isso. João entendeu, em Portugal, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, o conservadorismo rural e familiar perdurava. Suas próprias tias em Porto ainda rezavam pela cura dele. O conflito interno de Miguel crescia. Ele sonhava com uma vida normal, mas o amor por João o consumia. Uma noite, após uma discussão, Miguel saiu e voltou bêbado. E se eu errar? E se isso for só confusão? João o acalmou, mas duvidava de si mesmo. Ele havia perdido amigos ao se assumir anos antes, agora, com Miguel, o risco era maior. No trabalho, rumores começaram, um colega viu eles juntos e cochichou. O diretor da escola chamou João. Há boatos sobre sua vida pessoal. Mantenha discreto, por favor. Ana, em vingança sutil, contou à mãe de Miguel. A senhora Almeida, devota católica, apareceu no apartamento. Miguel, volte para casa. Isso é pecado. Pense na sua alma. Miguel defendeu-se. Mãe, eu amo ele. Não é escolha. Ela chorou, implorando. E a família? Os netos que sonhei.
A cena partiu o coração de João, que se sentiu o vilão. Após ela ir embora, Miguel desabou. Estou perdendo todos por causa disso. João sugeriu terapia. Encontraram um psicólogo em Lisboa especializado em questões LGBT. Nas sessões, Miguel explorou sua bissexualidade reprimida. Cresci ouvindo que homens não choram, não amam outros homens. João compartilhava suas lutas, a rejeição do pai, a solidão. Mas a terapia revelava rachaduras, Miguel ainda ansiava pela aprovação familiar. Uma crise veio quando o ex de João, Tiago, reapareceu. Tiago, assumido e ativista, convidou João para um evento gay em Sintra. Miguel, ciumento, brigou. Você vai com ele. Depois de tudo. João explicou, é só amizade. Mas a insegurança de Miguel explodiu. Eu sacrifiquei tudo por você. A briga os separou por dias. Reconciliados, eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Na praia de Faro, onde tudo começara, Miguel propôs, vamos morar juntos de verdade. João aceitou, mas o idílio durou pouco. Ao voltar, encontraram o apartamento vandalizado, aberrações pichado na porta. Quem? Vizinhos. Família. O medo se instalou. João confrontou seu próprio pai por telefone. Pai, estou com um homem. O silêncio doeu mais que palavras. Você me decepciona, filho. A rejeição o abalou, mas fortaleceu sua resolução. A tensão escalou quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid. É uma chance de recomeçar, longe das pressões aqui. João sentiu um nó na garganta. E nós? Você vai embora. Miguel hesitou. Venha comigo. Podemos ser livres na Espanha. Mas João amava seu trabalho em Lisboa, seus alunos. A escolha era dilacerante, amor versus carreira. Enquanto decidiam, Ana reapareceu. Encontrou-os em um café. Quer fechar isso? Miguel, assina os papéis do noivado rompido. Ele assinou, mas ela acrescentou, João, você destruiu minha vida. Espero que valha a pena. Suas palavras ecoaram no conflito moral de João, era certo perseguir o amor às custas da dor alheia. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo interiorano, testava-os. Em uma festa de amigos em Coimbra, alguém comentou, Miguel, ouvi que você e Ana terminaram. Encontrou outra. Ele gaguejou, e João interveio, sim, encontrou. Os olhares chocados seguiram. Um amigo, conservador, saiu cedo. Não aprovo isso. Miguel lutava com a identidade. Em uma sessão de terapia, admitiu, sinto que traí quem eu era. O terapeuta questionou, quem você era, ou quem te obrigaram a ser. João apoiava, mas via Miguel vacilar. Uma noite, Miguel confessou, sonhei com Ana. Com uma vida normal. João sentiu ciúmes e dúvida. Você lamenta. O clímax veio em uma reunião familiar. A mãe de Miguel organizou um jantar em Braga. Venha, filho. Sem o João. Miguel insistiu em levá-lo. No jantar, o pai explodiu, esse homem não entra na minha casa. Miguel defendeu, ele é meu parceiro. A mãe chorou, tios murmuraram sobre pecado. Expulsos, eles voltaram em silêncio. No carro, Miguel desabafou, perdi minha família por você. João rebateu, não por mim, por nós. A briga escalou, acusações de egoísmo, depressão. Miguel saiu do carro em uma estrada deserta, caminhando sozinho. João o seguiu, implorando. Não desista agora. Reconciliados temporariamente, eles enfrentaram mais, no trabalho de João, pais reclamaram. Meu filho não precisa de um professor assim. O diretor o advertiu. João considerou renunciar, mas decidiu lutar. Sou bom no que faço. Minha vida pessoal não interfere. Miguel, desempregado, deprimiu-se. Sou um fracasso. João motivou, vamos construir algo nosso. Ideia, abrir um ginásio inclusivo em Lisboa. Mas o capital?
Pediram empréstimo, mas bancos hesitavam com parceiros do mesmo sexo. Uma traição veio de Pedro, o companheiro de Time. Ele espalhou boatos no clube: Miguel e João são um casal. O Time dividiu-se, alguns apoiaram, outros boicotaram. Miguel, ex-capitão, sentiu humilhação. Perdi meu respeito. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, eles participaram. Bandeiras arco-íris, multidões. Miguel se sentiu empoderado, mas viu contra manifestantes com cartazes: Deus odeia pecadores. Uma pedra voou, acertando João no braço. Sangue e caos. No hospital, Miguel jurou: nunca mais escondo. Mas a dúvida persistia. Ana, agora namorando o outro, mandou mensagem: Miguel, você era feliz comigo. Volte. Ele mostrou a João, deletando. Não quero isso. O pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital, ele sussurrou: filho, volte para casa. Sem condições. Miguel chorou: pai, aceita o João. Silêncio. A mãe interveio: dê tempo. João refletia: as escolhas os moldavam. Perdas por autenticidade valiam. Com o pai de Miguel em recuperação, veio uma trégua frágil. Visitas ao hospital em Braga tornaram-se rotineiras, mas o Sr. Almeida evitava olhar para João. Ele está aqui por mim, dizia Miguel. A mãe, aos poucos, conversava: quero você feliz, filho. Mas o conservadorismo enraizado demorava a ceder. Em Lisboa, o ginásio Ideia ganhou forma. Eles alugaram um espaço pequeno em Alfama, focado em inclusão. Para todos, sem julgamentos. Amigos LGBT ajudaram na reforma. Mas desafios, vizinhos reclamaram do barulho gay. Uma noite, vidros quebrados. Polícia investigou, mas sem pistas. João lidava com sua família. Ligou para o pai novamente: venha nos visitar. Resposta seca: não estou pronto. A irmã, mais aberta, veio. Irmão, você parece feliz. Ela conheceu Miguel, aprovou. Ele te ama de verdade. Miguel explorava sua sexualidade. Leu livros sobre bissexualidade, juntou-se a grupos online. Não sou gay, sou bi. Mas amo você. João aceitava, mas inseguranças surgiam. E se você quiser uma mulher de novo? Uma oportunidade surgiu: um torneio de futebol em Porto. Miguel, convidado como ex-jogador, hesitou. E se me vaiassem? João incentivou: mostre quem é. No evento, aplausos misturados a vaias. Um repórter perguntou: rumores sobre sua orientação? Miguel respondeu: sim, sou bi. E daí? A resposta viralizou nas redes. Repercussões: apoio de jovens, ódio de conservadores. Mensagens de ódio chegavam: vocês deviam se envergonhar. Mas também histórias inspiradoras: vocês me deram coragem. Ana, em uma reviravolta, pediu paz. Encontraram-se. Desejo felicidade a vocês. Miguel abraçou-a: obrigado por tudo. Fechamento necessário. O ginásio abriu. Alunos variados, héteros, gays, trans, sucesso inicial, mas finanças apertadas. Miguel trabalhava duro, João conciliava com a escola. Uma crise moral: um aluno de João, adolescente, confidenciou ser gay. Meus pais me matam se souberem. João aconselhou: seja verdadeiro, mas seguro. Ecoava sua jornada. Miguel recebeu proposta de reconciliação familiar: volte para a empresa, mas discreto. Tentação: estabilidade. E nós? Perguntou João. Miguel recusou: prefiro liberdade. Em uma viagem à Madeira, eles relaxaram. Praias, vulcões. Miguel propôs casamento: casemos legalmente. João chorou: sim. Planejamento: cerimônia simples em Lisboa. Convites seletivos. Família de Miguel relutante, mas mãe veio. Pai ausente. No dia, tensão, protestantes do lado de fora. Mas dentro, amor. Votos: prometo te amar apesar de tudo. Pós-casamento,
lua de mel em Azores. Paz, mas realidade voltou. Negócios instáveis, sociedade dividida. João questionava, valeu as perdas? Miguel, sim, por autenticidade. A vida de casados trouxe novos desafios. O ginásio prosperava, mas concorrentes espalhavam boatos, não mandem filhos lá. Clientes caíram. Miguel estressado, talvez devêssemos fechar. João insistiu, lutamos por isso. Família de João, pai finalmente ligou. Ouvi sobre o casamento. Parabéns. Tom relutante, mas passo adiante. Visita marcada. Pai de Miguel melhorou, mas distante. Mãe mediava, dê tempo. Sociedade, artigo no jornal sobre eles, casal gay revoluciona esportes. Entrevistas, fama. Mas backlash, ameaças online. Uma traição, Pedro, invejoso, vazou fotos íntimas, inocentes, mas manipuladas. Escândalo. Miguel furioso, como ele conseguiu. Investigação, hackeado. Consequências, alunos saíram, banco negou empréstimo. João deprimiu, tudo ruindo. Confronto com Pedro, porquê? Resposta, vocês roubam holofotes. Briga física evitada. Recuperação, comunidade LGBT apoiou. Crowdfunding salvou ginásio. Miguel questionou a identidade novamente, e se eu for hétero confuso? Terapia ajudou, é jornada. Ana casou-se. Convite recusado educadamente. Evento, Pride em Lisboa. Eles marcharam, empoderados. Crise final, pai de Miguel morreu subitamente. Funeral em Braga. João acompanhou. Família hostil, mas mãe defendeu, ele é família agora. Herança, Miguel herdou parte, mas contestada por tios. Batalha legal, incapaz por orientação. Advogados lutaram. Vitória parcial, herança mantida. Mas danos emocionais. João refletia, escolhas definem-nos. Danos valem liberdade. Com a herança, eles expandiram o ginásio, tornando-o referência à inclusão. Alunos voltaram, histórias de superação compartilhadas. Miguel encontrou paz, sou quem sou. Família de João reconciliou, pai visitou, awkward mas sincero. Aceito você. Sociedade evoluía, leis protetoras, mas preconceito persistia. Eles advogavam, palestras. Anos após o beijo, refletiam. Perdas, amigos, família parcial, carreiras abaladas. Ganhos, amor, autenticidade. Em uma noite no Tejo, Miguel disse, valeu cada lágrima. João concordou. Mas dúvidas, e se Miguel escolhesse o caminho fácil? Seria mais feliz. A jornada os transformou, de escondidos a exemplos. KT Tuc, foi certo Miguel abandonar sua vida hétero por amor a João, ou isso foi uma escolha egoísta que causou mais dor do que felicidade?